Olá, eu sou a Nathalie e eu vou começar dando uma introdução para o nosso trabalho, então, que é sobre o Linux Mint. Primeiramente, então, eu vou falar um pouco sobre o histórico e a origem. Então, o Linux Mint ele foi lançado em 2006 e foi uma das distribuições de Linux mais reconhecidas, mais populares, por causa da sua simplicidade, estabilidade e facilidade de uso. Ele foi baseado em Ubuntu e Debian e oferece uma experiência pronta para uso, com suporte a multimídia, aplicativos pré-instalados, com Firefox e LibreOffice, e uma interface bem amigável, né, bem simples. E ela é ideal tanto para iniciantes quanto para usuários mais avançados. O Linux Mint é uma ótima escolha para quem está trocando de sistemas como Windows e Mac, porque ele tem a interface muito parecida, né? E também ele pode servir para dar uma nova vida, para revitalizar, né, os computadores antigos. Com opções de interface como Cinnamon, Mate, XFCE, ele atende diferentes gostos e oferece um bom desempenho. Além disso, ele conta com uma comunidade ativa que ajuda no suporte e dá dica para os usuários. Agora falando um pouco das vantagens e propósitos, as vantagens e desvantagens do Linux Mint. Primeiramente as vantagens, então, entre elas está a facilidade de uso, por causa da interface intuitiva, é bem semelhante ao Windows, né? E estabilidade, porque é baseado em Ubuntu e Debian, como eu já falei, então garante a confiabilidade. Personalização, então ele permite, tem variedade de temas, de ícones, de layouts. Outra vantagem é a compatibilidade, funciona bem em computadores antigos e novos, como eu falei. E comunidade ativa, que tem os fóruns de suporte, tutoriais, e outros. Agora, então, falando um pouco sobre as desvantagens, uma delas é a curva de aprendizado, na linha de pensamento de tarefas mais avançadas. Então, por exemplo, drivers proprietários. Eles podem exigir um conhecimento mais técnico. Outra desvantagem é aplicativos proprietários. Não tem nenhuma versão nativa de software como a Microsoft, então. Ela tem alternativas, como o LibreOffice e o Wine. Outra desvantagem também, o suporte a hardware novo. Ele pode apresentar desafios até receber atualizações. Então, demora um pouco ali nas atualizações. Os principais recursos do Linux Mint temos seus ambientes de desktop personalizáveis e as suas ferramentas exclusivas, sendo elas o TimeSwift e o Mint Software Manager. Falando um pouco sobre os seus ambientes desktop, temos o Cinnamon, que ele é uma opção mais moderna, sendo muito escolhido entre usuários que estão migrando do Windows por ter um layout mais fácil de estar utilizando. E temos o Mate, que ele é baseado no GNOME 2, sendo uma opção mais leve focada na simplicidade e na eficiência. O XFCE ele é uma opção para quem tem o software mais antigo e limitado, sendo mais leve das três opções. Agora vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de pacotes e tarefas no Linux Mint. O Linux Mint usa o apt, um sistema de gerenciamento de pacotes conhecido por ser eficiente e confiável. Para facilitar a vida do usuário, o Mint oferece ferramentas gráficas como o Synaptic, que é perfeito para quem gosta de controle avançado sobre os pacotes, e o Mint Software Manager, super amigável e fácil de usar, ideal para os iniciantes. E com essas ferramentas é fácil de buscar, instalar e atualizar os softwares, mantendo o sistema sempre funcional e atualizado. Essa combinação une a robustez do apt com a praticidade de interfaces gráficas, atendendo a todos os tipos de usuários. No Linux Mint, o gerenciamento de tarefas é feito pelo kernel Linux, que cuida do escalonamento de processos. Isso significa que o sistema garante que as tarefas mais importantes tenham prioridade e os recursos necessários. Com multitarefas preemptiva, o kernel pode pausar um processo para dar espaço a outro, permitindo que várias tarefas rodem ao mesmo tempo sem comprometer o desempenho. Tudo isso acontece de forma automática, deixando o sistema rápido e eficiente. Agora indo para a parte de atualização e manutenção. O Linux Mint deixa o gerenciamento de atualizações mais fácil com o Update Manager. É uma ferramenta que combina segurança e flexibilidade. Com uma interface simples, os usuários podem escolher quais atualizações aplicar e ter controle total sobre os processos. O sistema dá prioridade e estabilidade, garantindo que as atualizações não atrapalhem o desempenho ou a confiabilidade do sistema. Essa abordagem se torna no Linux uma ótima escolha tanto para iniciantes, pela simplicidade e facilidade de uso, quanto para usuários mais avançados, pois tem maior liberdade e controle de personalização. Olá a todos, me chamo Luan Felipe Taylor e falarei sobre a instalação do Linux Mint. A instalação foi realizada utilizando uma máquina virtual, e esse processo é simples e acessível mesmo para iniciantes. Primeiro, baixei o arquivo ISO diretamente do site oficial da Linux Mint. Em seguida, configurei a máquina virtual utilizando o VirtualBox e criei uma nova VM. Durante a configuração, selecionei a ISO Linux Mint como disco inicializável da máquina virtual. Ao iniciar a VM, segui o instalador gráfico do Linux Mint, que guiou passo a passo pela configuração do idioma, teclado e escolha de partições simuladas dentro da máquina virtual. Por fim, após a instalação ser concluída, reiniciei a VM. Com a VM iniciada, uma das ferramentas exclusivas do Linux Mint já aparece, o Bem-vindo ao Mint, que é um assistente que ajuda novos usuários a se familiarizarem rapidamente com o sistema.
oferecendo dicas iniciais logo após a instalação. Outra ferramenta importante é o Time Shift, que permite criar pontos de restauração do sistema, funcionando como backup para corrigir problemas rapidamente. Além do Mind Software Manager, que é um gerenciador de aplicativos intuitivo ideal para instalar programas com poucos cliques. Bom, eu vou falar um pouco sobre a comparação do Linux Mint com outras distros Linux. Em relação ao Ubuntu, o Ubuntu ele vai fornecer uma interface mais tradicional e familiar para usuários de Windows, enquanto o Linux Mint ele vai investir em um design mais moderno e mais inovador. O Fedora ele é focado em tecnologia, ele costuma ser bem mais técnico, enquanto o Mint ele é voltado para simplicidade e estabilidade no uso. O Debian ele é mais robusto e ele requer um conhecimento maior na área para a configuração inicial dele. O Mint, por sua vez, ele é pronto para uso e bem mais acessível. Temos também o Pop! OS, que ele é otimizado para um hardware moderno, enquanto o Mint ele se destaca como uma solução equilibrada e mais confiável para usuários casuais. E por fim, o Manjaro ele oferece uma ampla personalização e atualização, mas o Mint ele prefere ciclos de atualizações mais estáveis e mais previsíveis, ideia para quem busca uma confiabilidade no dia a dia. Finalizando então, o Linux Mint ele se mostra como uma distribuição eficiente e acessível para substituir o Windows ou Mac ou para utilizar computadores mais antigos. Ele entrega uma experiência estável e pronta para uso, suporte a uma ampla gama de hardware e uma interface bem intuitiva. O Mint ele é uma opção bem confiável e versátil, apesar de algumas limitações. Com suporte a hardware muito recente, ele continua sendo uma excelente escolha para quem busca um sistema operacional bem moderno e funcional.